Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Dia Internacional das Mulheres é dia de flores e de parabéns para todas nós. Mas ainda há muitos desafios a serem superados e a violência é o principal deles. Hoje, mais um suspeito de matar uma mulher foi indiciado. Ela era idosa, foi roubada e estuprada. Outro desafio que nós mulheres ainda precisamos vencer é a desigualdade no mercado de trabalho e a dificuldade de ter a competência reconhecida. A Carla Paulino, por exemplo, foi alvo de preconceito quando decidiu ganhar a vida como taxista. Em evento especial para as mulheres, o governo de Minas anunciou hoje uma linha de financiamento para as empreendedoras. E hoje temos ainda outros assuntos. 2 pessoas ficaram feridas na capital em queda de barranco. A madrugada também foi de chuva em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e algumas famílias tiveram que sair de casa. Bandidos cercam o quartel para garantir explosão de agência bancária. Hoje também é comemorado o Dia Mundial do Rim e vamos te falar sobre a importância de beber água. Crise financeira do Hospital Sofia Feldman. Nosso comentarista Carlos Lindenberg vai revelar por que a Prefeitura de BH desistiu de assumir a direção do hospital. E no futebol, vamos falar da vitória do Cruzeiro, da vitória do América e do Atlético, que entra em campo daqui a pouquinho. E tem ainda a agenda cultural para você programar o seu fim de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um desafio que nós mulheres ainda não vencemos é a inserção em algumas profissões. Especialmente no Brasil, ainda achamos estranho que uma mulher seja pilota de testes tanto quanto pilota de avião. Segundo o IBGE, as mulheres são 51,7% do total de trabalhadores no país. Mas somente 37,8% delas conseguiram chegar a cargos gerenciais. Na segunda reportagem, em homenagem às mulheres, que você vai conferir agora, o nosso foco é o mercado de trabalho. E tem mulher se dando super bem em profissões nas quais os homens são referência. A paixão por carros surgiu na vida de Bárbara meio sem querer. Entrei no Senai com 16 anos, fiz prova e a única prova que eu passei foi no curso de mecânica. E aí dentro do Senai, os professores foram muito atenciosos, foi onde eu tomei gosto pela mecânica, que eu me vi numa profissão, eu achei muito legal. Bárbara se tornou mecânica de uma montadora e em seguida começou a dar cursos e palestras sobre o assunto, exclusivamente para o público feminino. Além destas tarefas, ela também desenvolveu um selo que avalia as oficinas ideais para as mulheres. Hoje as mulheres elas compram mais carros que os homens, elas estão trazendo os carros mais na oficina que os homens e até o pessoal de oficina já está acostumando, já recebendo bem o público feminino. É um processo ainda, tem o pessoal que assusta às vezes, fica um pouco travado, mas depois relaxa e existe uma troca bem legal aí. As mulheres ainda são desvalorizadas no mercado de trabalho. Uma pesquisa feita pelo IBGE e divulgada nesta quarta-feira aponta que elas ganham, em média, 25% menos do que os trabalhadores do sexo masculino. Esta psicóloga explica que o resultado do estudo só vem confirmar algo que é fruto de uma raiz cultural que vem desde a era primitiva. Nós podemos pensar nas primeiras mulheres, né, onde ela tinha que ter um homem para prover essa prole, porque ela ia ter filhos. Alguém tinha que cuidar daqueles filhotes, das pessoas que estavam ali. Então esse homem ia lá para fora, ele tinha mais força física, mais testosterona. As famílias, como célula principal dessa sociedade, vai repetir esse padrão e as meninas começam a funcionar com um certo complexo de inferioridade em relação aos homens. Mentalidade que até pouco tempo era comum pelas ruas. Carla sofreu muito quando resolveu se tornar taxista, mas hoje a coisa é bem diferente, inclusive entre os colegas. Quando eu comecei no táxi, eu cheguei no ponto, aí um colega, que hoje nós somos até amigos, virou para mim e falou assim: nossa, lugar de mulher é na cozinha, lavando e passando, mas hoje não há tanto. E quando há, a gente tira de letra, a gente brinca, joga um pontinho e deixa o passageiro, tanto colega de profissão, à vontade. Apesar destas histórias, a mensagem que fica neste Dia da Mulher é de confiança e autoestima. Olhar o passado só pelo retrovisor, sabendo que eu estou dirigindo para a frente e na frente já tem obstáculos demais e eu vou ter que transpô-los, né? Com muita autoestima, sabendo que eu posso,
que eu dou conta, que eu sou capaz. Hoje, Dia da Mulher, então hoje um dia da felicidade dela, em todos os aspectos. Bom, eu penso que qualquer profissão é boa para as mulheres, desde que elas queiram e, claro, que se preparem. Bom, e em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Belo Horizonte oferece até amanhã a realização de exames gratuitos de mamografia e eletrocardiograma. Os exames são realizados em uma unidade móvel instalada no estacionamento da Câmara. E nesta sexta serão distribuídas, atenção, 80 senhas para o atendimento, que será feito das 8 da manhã às 5 da tarde. A Câmara Municipal fica na Avenida dos Andradas, número 3100, no bairro Santa Efigênia. O risco de violência ainda é um problema que está por perto da maioria das mulheres. Hoje foi indiciado por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e também estupro, um homem suspeito de abusar sexualmente e de matar uma idosa no mês passado em Taquaraçu de Minas, na Grande BH. Segundo as investigações, o homem teria entrado na residência da idosa para roubar. Em seguida, a estuprou e depois matou a vítima com um corte profundo no pescoço que quase arrancou a cabeça dela. Este é José Marcos Cordeiro Teodoro, de 35 anos. Ele foi indiciado por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e estupro em uma ação bárbara. O crime aconteceu em Taquaraçu de Minas, região metropolitana de Belo Horizonte. José Marcos entrou na casa de uma senhora de 69 anos de idade para roubar. Enquanto entrava na residência, ela saía do banho, ainda de toalha. Os dois se trombaram e foi aí que o crime aconteceu. Ela o reconheceu, já que José Marcos é famoso na cidade. Ele a jogou na cama, estuprou a vítima violentamente e ainda a matou com um corte de facão no pescoço. Ele roubou apenas um celular. Toda a ação foi feita com a maior frieza possível. Ele entrou para roubar, se aproveitou da situação de fragilidade da vítima, estuprou, e depois que ele estuprou, ele rodou a casa tentando achar objetos para subtrair e só levou o celular. Então a intenção dele inicial era o roubo. José Marcos já tem passagem por homicídio. Agora, a polícia investiga uma onda de crimes contra idosos em Taquaraçu que pode ter relação com o preso. Todos os crimes envolvendo homicídio, latrocínio e estupro, com essa forma de agir, com esse modus operandi, a gente vai investigar e vai tentar atribuir a autoria ao José. Assim como fez para a polícia, ele confessou à imprensa que roubou, mas não admitiu o estupro, mesmo com um laudo que comprovou que havia esperma no corpo da idosa. Você roubou o celular dessa idosa? Fala um pouquinho pra gente. Você roubou? Sim, roubei. Você estuprou ou não ela? Não. José Marcos vai ficar preso em Sabará e está à disposição da Justiça. O Ministério Público já pegou o inquérito e deve oferecer denúncia no prazo de 5 dias. O governo de Minas lançou hoje uma linha de crédito especial para empresas criadas por mulheres. Em evento nesta tarde, Fernando Pimentel também anunciou um projeto que vai permitir que famílias de baixa renda tenham acesso à energia mais barata e ainda aprendam a produzir painéis solares. O evento, realizado nos Jardins do Palácio da Liberdade, foi conduzido no Dia Internacional da Mulher por uma mestre de cerimônias. Na ocasião, foi assinado o convênio de R$24.400.000 de cooperação técnica entre CEMIG e a Associação Estadual de Defesa Social e Ambiental. 1.250 famílias do movimento dos atingidos por barragens serão beneficiadas de forma direta com a redução de tarifa energética e outras 9.000 famílias de forma indireta em 21 municípios. A proposta é para a hibridização de geração de energia com a implementação de uma usina solar fotovoltaica flutuante. A iniciativa terá duração de 48 meses, sendo que já no próximo ano as famílias poderão perceber a redução na conta de luz. O modelo energético que está aí não veio para atender o povo. Esse projeto ele proporciona o povo participar da discussão para onde que vai a energia. No mesmo evento, o governador lançou uma linha de financiamento exclusivo por meio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais para as empresárias mineiras. Toda e qualquer micro e pequena empresa com faturamento anual até 3 milhões de reais, cuja proprietária seja mulher ou o conjunto de mulheres com mais de 51% da empresa há mais de 6 meses. Pode acessar uma linha de financiamento mais barata de qualquer outra linha do BDMG para micro e pequena empresa, com uma taxa variando de 1,3% a 1,7% ao mês.
Para os empreendimentos que estejam em cidades com baixo índice de desenvolvimento humano, o BDMG vai oferecer financiamento com taxa menor, 1,32% ao mês. Outra ação foi a divulgação das diretrizes do Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres 2019 e 2029. Serão priorizadas a igualdade no trabalho e a autonomia econômica das mulheres, além de educação inclusiva e saúde integral. 2 pessoas ficaram feridas durante a chuva que caiu na madrugada de hoje e que provocou o desmoronamento de 2 barrancos aqui em Belo Horizonte. A região que registrou o maior volume de chuva foi a Noroeste, mais de 1/3 do esperado para o mês de março, segundo a Defesa Civil. No bairro São Cristóvão, região noroeste da capital, uma encosta deslizou e fechou parte da pista marginal da Avenida Antônio Carlos. 3 casas foram interditadas total ou parcialmente pela Defesa Civil. 2 moradores de rua foram atingidos no acidente, tiveram escoriações e foram levados para o Hospital de Pronto-Socorro João 23. Já no anel rodoviário, na altura do bairro Carlos Prates, um outro deslizamento foi registrado pela Defesa Civil Municipal. Parte da via no sentido Rio de Janeiro também ficou fechada. Na rua Gentios, no bairro Luxemburgo, região centro-sul da capital, uma árvore de grande porte caiu sobre a via e derrubou cabos de energia elétrica. Um temporal também atingiu a cidade de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, durante a madrugada. No início da manhã, as ruas ainda estavam alagadas. Os bairros Novo Horizonte, Frei Dimas, Ipiranga e São Jacinto registraram pontos de inundação. No bairro Bela Vista, um muro caiu sobre uma casa, mas ninguém ficou ferido. E segundo a Defesa Civil, 4 famílias ficaram desalojadas. A prefeitura alugou imóveis até que os moradores tenham condições de retornar para casa. Bandidos fortemente armados explodiram caixas eletrônicos dentro de uma agência bancária na cidade de Luz, região centro-oeste do estado. O crime aconteceu na madrugada de hoje. A agência ficou destruída. 15 suspeitos são procurados. Enquanto alguns criminosos cercaram o quartel da polícia, outros homens acionaram os explosivos dentro do banco. A polícia não informou a quantia levada pelos suspeitos. Hoje é comemorado também o Dia Mundial do Rim. Dados do Ministério da Saúde mostram que 10% da população sofre com alguma doença renal crônica. Essa data ajuda a conscientizar a população sobre a necessidade de se adotar hábitos de vida saudáveis para viver melhor e, claro, para evitar doenças. Beber água. Um ato simples, né? Parte do nosso dia a dia. A ingestão de 2 a 3 litros por dia é suficiente para manter a saúde do nosso corpo. Tem gente que não consome a quantidade indicada. Bebo mais que 1 litro e pouquinho. E por quê? Não dá sede, né? Esse deslize pode acabar afetando os rins, órgão que depende e muito da água para funcionar bem. A gente orienta sempre a mudança do estilo de vida, que é a ingestão adequada de líquido, principalmente de água mesmo, ingestão de pouca quantidade de sal na alimentação, então evitar alimentos embutidos, congelados, enlatados, perda de peso e prática de atividade física. Pessoas obesas, hipertensas e diabéticas são as mais acometidas por doença renal crônica. 60% são homens. Segundo o Ministério da Saúde, 10% da população brasileira tem algum tipo de problema nos rins. E a cada ano, o número de doentes renais aumenta. Em Uberaba e região, aproximadamente 200 pessoas fazem hemodiálise, procedimento que limpa e filtra o sangue por meio de uma máquina. É uma alternativa de tratamento para as 30 mil pessoas que estão na fila para transplante em todo o Brasil. A prevenção ela deve ser feita através de um screening, né? Um rastreamento. Então, um diagnóstico precoce de hipertensão, um diagnóstico precoce de um diabetes, um diagnóstico precoce de uma glomerulonefrite. Isso aí, qualquer clínico geral pode fazer isso numa unidade básica de saúde, coletando uma glicemia de jejum, coletando uma urina rotina e fazendo a dosagem sérica da creatinina. Qual será o futuro da mais importante maternidade de Belo Horizonte para partos de alto risco pelo SUS, que também é referência nacional? O Hospital Sofia Feldman tem uma dívida acumulada de 90 milhões de reais e gera ainda um déficit mensal de 1,5 milhão de reais, ou seja, a dívida só aumenta. No comecinho da semana, a Prefeitura de BH retirou a proposta de assumir a gestão do hospital e com ela, claro, o pagamento da dívida. E eu converso agora sobre esse assunto com o nosso comentarista Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Nádia.
Parabéns pelo seu dia. Ah, claro, assim como obrigada. Para os telespectadores também. Tá, joia. Agradeço também em nome de vocês, viu, meninas? Lindenberg, voltando aqui para o nosso assunto. No começo da semana, quando a Prefeitura, e aí pelo prefeito Alexandre Calil, retirou a proposta de fazer a gestão, ele não foi muito claro aí em relação ao Sofia Feldman das razões. Mas você tem informações de bastidores e eu gostaria de saber quais são elas. Então, Inácio, olha só. O prefeito fez uma proposta de assumir a gestão da maternidade Sofia Feldman. O que acontece? A curadoria, enfim, os responsáveis pelo hospital enviaram para o prefeito uma série de exigências, pedindo melhor detalhamento, e depois queriam consultar o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Estadual, mais a Curadoria, a Procuradoria do Estado, enfim, uma série de exigências. O Calil achou que aquilo era abusivo e, portanto, ele retirava a proposta. O que eu acho que está faltando aí é um entendimento melhor entre o pessoal do Sofia Feldman e a Prefeitura. Eu acho que o Calil seria sensível a uma nova conversa, só que não pode ficar como está agora, cada um olhando para um lado. Agora, a Prefeitura teria identificado nessas informações algum tipo de irregularidade ou de privilégios lá dentro que deveria ser combatido? Não exatamente irregularidades ou especialmente privilégios, mas algumas coisas, alguns ajustes poderiam ser feitos, tinha que fazer. Aí não toparam, acabou. A gente vai acompanhar de pertinho essa história, viu? Até semana que vem, Lindenberg. Até a próxima. Nós entramos em contato, claro, com o Hospital Sofia Feldman, perguntando sobre esses supostos privilégios e recebemos uma nota que diz que a solução definitiva para a crise financeira precisará ser construída coletivamente com os gestores e as instituições públicas responsáveis e que dia 14 de março haverá uma audiência pública na Câmara Municipal de BH para tratar desse assunto. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde de hoje uma carreta que transportava cigarros contrabandeados em Betim, na região metropolitana de BH. Segundo os policiais, são pelo menos 60 mil pacotes da mercadoria que teriam saído aí do Paraguai e que foram apreendidos na rodovia Fernão Dias. A carreta foi detida no posto da PRF e o motorista foi preso. E você vai ver a seguir os destaques do esporte. O América venceu a Caldense por 2-0 e o Cruzeiro goleou ao RT por 3-0. Os gols depois do intervalo. A noite dessa quarta-feira foi boa para o Cruzeiro, que venceu ao RT por 3-0 no Mineirão. Os gols saíram logo no primeiro tempo. Lugar de mulher, meu amigo, é no estádio. Mais de 11 mil entraram gratuitamente no Mineirão ontem. Elas representaram quase metade do público presente para ver Cruzeiro e RT pelo Campeonato Mineiro. E fizeram barulho, viu? Foi possível identificar o som mais agudo vindo da arquibancada, né? Eu acho que a gente deve fazer de tudo para que as mulheres possam vir aos estádios com segurança, porque elas dão um brilho todo especial ao futebol. E se elas eram show na arquibancada, no gramado os marmanjos não decepcionaram. Começo de jogo agitado e a Raposa abriu o placar aos 18 minutos. Rafael Sobis aproveitou esse cruzamento do Thiago Neves e estufou a rede. A comemoração nem tinha acabado direito e Di Arrascaeta deixou dele. Bela troca de passes e um golaço do uruguaio. No embalo, o Thiago Neves teve a chance de ampliar, mas olha isso. Ô Thiago, aí não. Mas calma, antes de xingar o meia, olha quem fez o terceiro. Segunda chance ele não perdoou. Passe milimétrico do Sobis e virou goleada. Thiago Neves, Cruzeiro 3-0. Já o segundo tempo foi um verdadeiro chove no molha. E não tô falando dessa garoa que começou a cair no Mineirão, não. A URT até tentou, mas ameaçou pouco. Quem teve uma grande chance foi, de novo, Di Arrascaeta, mas mandou para fora. Cruzeiro 3, URT 0. Vitória garantida, liderança ampliada. Ninguém mais chega no Cruzeiro nesta fase de classificação não, viu? Inclusive a Raposa pode chegar neste domingo, última rodada do campeonato, aos 31 pontos, igualar o recorde, que é do próprio Cruzeiro, desde quando o Campeonato Mineiro é disputado neste formato. O Cruzeiro está rendendo mais com o seu elenco. E isso é notório nos jogos, porque a continuidade do trabalho ajuda muito em termos de ideia, de jogo, que é clara para todo mundo, então todos se sentem mais confiantes quando entram para poder render bem como renderam hoje. A
A noite de ontem também foi de vitória para o América, que venceu a Caldense no Independência por 2-0. O nosso repórter e comentarista André Salles já está aqui conosco para analisar esse jogo. André, você tem acertado muito aí ao elogiar o Nailon, né? Que ontem o Nailon virou aí o artilheiro do campeonato com mais 2 gols. É verdade, Nácia. Foi uma contratação, um jogador jovem, né, que veio do Internacional por empréstimo, e ele está realmente fazendo muitos gols. A gente vai ver esses 2 gols. Foi o 6º dele, passou o Rafinha do Cruzeiro e é o grande artilheiro dessa competição. Um jogador jovem, versátil, foi muito elogiado pelo Anderson Moreira e realmente está sendo um dos destaques desse Campeonato Mineiro. Ok, obrigado então, viu, André? Até mais. E amanhã você volta com os resultados do Atlético, que eu vou falar agora, né? Isso mesmo, porque daqui a pouquinho, gente, o Atlético, aliás, eu acho que já deve ter entrado em campo essa hora, né? Já são 7h15, já deve ter entrado em campo. O jogo é no Parque do Sabiá e amanhã nós vamos trazer os detalhes dessa partida para você. E depois do intervalo, você confere as dicas da nossa agenda cultural e entre os destaques, grandes shows que são realizados no fim de semana. Comer alimentos naturais é garantia de saúde, só que dá trabalho preparar a limpeza de frutas, verduras e legumes da maneira correta, claro. Para estimular você a investir em uma alimentação equilibrada, preparamos uma reportagem sobre o tema com todos os detalhes. A ingestão de frutas e verduras requer alguns cuidados que muitas vezes passam despercebidos, a começar pela escolha correta dos alimentos. Alguns consumidores entendem a importância de selecionar bem estes produtos antes de levá-los para casa. Ah, tem que estar verdinha. Chuchu também, adoro chuchu. Tem que estar verdinho, senão eu nem levo. Aspecto, se a fruta está íntegra. No caso do limão, você tem um suco, se tá com mais suco, ele está mais macio. Então, vou olhando isso tudo. Com a ajuda desta nutricionista, nossa equipe foi atrás de algumas dicas na hora de comprar os alimentos. O abacaxi, por exemplo, o ideal é escolher aqueles que estejam bem amarelinhos. Quando ele está verde, ele ainda não amadureceu. Quando ele está marrom, ele já passou do ponto de consumo. A banana, o ideal é a gente comprar realmente aquelas que têm a casca lisa, amarelada. Em relação aos folhosos, é importante também a gente selecionar aquelas folhas mais íntegras, mais verdinhas, né, e firmes. Descartar, né, aqueles vegetais que tenham folhas já amareladas ou murchas. Débora tem 2 filhos pequenos e uma organização de dar inveja. Ela higieniza todos os vegetais que compra e faz questão de deixar tudo separado e etiquetado na geladeira. Higienizar, deixar tudo bem limpinho, porque às vezes a criança pede uma maçã, pede uma uva e às vezes está a mão na geladeira, mas não está limpo. Então por isso que eu procuro deixar tudo bem limpinho na geladeira, que eles possam realmente abrir a geladeira e se servir. Bom, pelo visto a Débora é extremamente organizada e muito preocupada com a higienização correta dos alimentos. Mas de qualquer forma a gente trouxe aqui a Silvia, que estava com a gente no sacolão, veio acompanhando a gente para dar mais dicas para a Débora, para a gente também, pessoal de casa, poder saber direitinho o que deve fazer. Alguma dica especial para ela, Silvia? Idealmente, ela deve colocar 1 colher de sopa, mais ou menos 15 ml do hipoclorito de sódio, diluído em 1 litro de água. E essas frutas e esses vegetais devem permanecer nessa solução por pelo menos 15 a 20 minutos. Depois deve ser enxaguada em água corrente, tá? Para não deixar nenhum resíduo. Se não houver hipoclorito de sódio em casa, a dica é usar água sanitária, que tem o mesmo princípio ativo, sempre na proporção de 1 colher de sopa para 1 litro de água. Mas atenção, no rótulo deve estar bem claro que o produto pode ser usado para higienizar frutas e verduras. Aprendeu tudinho? Então coloca em prática. E agora é hora de você programar o seu fim de semana. A Luciana Viana traz os destaques da nossa agenda cultural. Na telona, 4 colegas de trabalho decidem sair juntos com as famílias em uma viagem para curtir o feriadão. Entre engarrafamentos quilométricos em carros apertados, ataques de mosquitos e disputas por um espaço na areia de praias lotadas. Nada parece dar certo nessa viagem, não é mesmo? Eles vão se meter em confusões hilárias. Os farofeiros nas salas de cinema. Tem também suspense em O Passageiro. A história se passa dentro de um trem onde um misterioso
misterioso viajante está escondido. Mas antes que a identidade dele seja desvendada, uma conspiração criminosa coloca em perigo a vida dos passageiros. No palco, o comediante Fábio Rabin apresenta nesta sexta o stand-up comedy Tô Viajando no Teatro Bradesco. Ele faz observações muito inusitadas dos lugares por onde passa. Um pouco da vida e obra do gênio Leonardo da Vinci, um dos artistas mais importantes de todos os tempos, é contada em uma mostra imperdível no Shopping Cidade. A Orquestra Ouro Preto e Alceu Valença, juntos em Nova Lima. O espetáculo Valencianas tem entrada franca domingo no Espaço Caminhar. Na sexta tem Toquinho e MPB4, com 50 anos de música no palco do Palácio das Artes, aqui na capital. Até domingo, o Centro Cultural Banco do Brasil recebe o festival Admirável Música Nova, com encontros musicais imperdíveis, Criolo, Tulipa Ruiz, Ed Mota e muito mais. Um dos maiores sambistas do país, o cantor e compositor Martinho da Vila, se apresenta nesta sexta no palco do KM de Vantagens Hall, com o show de Bem com a Vida. No mesmo palco, só que no sábado, tem Emerson Nogueira, com canções de sucesso em versões acústicas com muita personalidade. Programe-se, divirta-se. E você quer nos contar coisas importantes que estão acontecendo aí perto de você? Use o nosso BandZap, que é o 31 99 772 7663. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Feliz Dia das Mulheres e a gente volta amanhã. Até lá.